ainda a 16ª semana de gestação, ou também no nosso calendário 4º mês gestacional, ou no calendário lunar, que diferente do nosso calendário, que tem 4 semanas e meia cada mês, o calendário lunar só tem 4 semanas fechadinhas. Pelo calendário lunar, que a gente só usa na gestação, você estaria no seu 5º mês gestacional. E eu tô cheia de novidade para contar sobre o seu corpo, sobre o seu bebê. Olha um spoiler, ele já faz caretas! Dá pra acreditar, que fofura! Tenho dica também de alimentação para você e algumas dicas especiais para essa semana. Não vai ser só uma não, que essa semana merece mais, que tem muita coisa boa acontecendo. Então, se você quer saber, fica comigo que eu vou te contar. Olá! Eu sou a Mônica Romeiro. Eu tô muito feliz em ter você aqui comigo. Obrigada pelo privilégio de você me deixar tá passando para você as informações toda semana do que acontece com você, com seu bebezinho. Obrigada de verdade, parabéns pela 16ª semana de gestação. E você sabia que mais ou menos por essa época, a gente também começa a reavaliar o nosso relacionamento com os nossos pais, o nosso relacionamento com os nossos filhos, se a gente já tem filhos, e começa a pensar no nosso papel de mãe, de pai, valores, quais influências positivas que nós tivemos na nossa infância, que a gente quer passar para os nossos pequenos, e quais influências que a gente teve, que muitas vezes nem fizeram mal para a gente também, mas que a gente também não quer passar. Essa construção de valores varia de família para família, e a gente não vai entrar nos méritos de valores certos ou errados. Existem valores que são diferentes, e aquilo que a gente passa para o nosso filho logo no comecinho, na infância, na primeira infância, e vai durar por toda a sua vida. Então é natural que você olhe para sua mãe de um jeito diferente e perceba que ela te ama muito mais do que você imaginava. Que você olhe para o seu pai de um jeito diferente e entenda que às vezes aquele jeito meio carrancudo ali de educar era o jeito dele de demonstrar amor. Os tempos mudaram, a gente aprendeu mais, a gente estudou mais como ser pai e mãe. E é óbvio que isso vai refletir também na educação dos nossos filhos. Então não os julguem pelos erros, aprenda com os erros cometidos e bola pra frente, bora criar o seu filho do jeito que você acredita. E calma que a gente vai ter muito sobre esses papos, fora ainda do Gravidez Semana a Semana, tem outros vídeos sobre isso aqui no canal, sobre essas influências que a gente tem sobre os nossos pais, as influências que a gente tem dos nossos sogros também, de outras famílias, e esse ajuste que a gente vai fazendo no dia a dia para construir os nossos valores da nossa família. E bora falar sobre você, minha linda, que já tá com aquele brilho no olhar que só a gestante tem, boa parte dela por culpa de quem? Do nosso amigo fluxo sanguíneo que não para de aumentar, que faz com que a gente fique com o nariz mais constipado, com super olfato, que deixa nossos seios mais sensíveis, não tem jeito, eles ficam sensíveis mesmo. Mas essa semana em especial, os mamilos ficam mais sensíveis. Para poder lidar um pouquinho com isso, esses sutiãs que a gente usa, esses com aros, eles causam um pouquinho mais de desconforto. Top de ginástica, não de tecido sintético, aqueles de algodãozinho, de lycra, pode te ajudar, porque ele vai deixar a sua pele respirar e vai te dar uma firmeza que vai ajudar bastante a diminuir um pouquinho essa sensibilidade do seio, porque ele fica mais paradinho no lugar, ele não vai vibrar tanto. E para falar sobre o seu útero, a sua barriguinha, olha aqui o quanto que ela cresceu em comparação ao primeiro dia da sua gestação. Olha que demais! Agora, como o seu útero, você vê que está expandindo, então ele vai subindo. Ele já pode ser sentido a mais ou menos 7,4 centímetros abaixo do seu umbigo. E a gente mede agora, o tamanho da barriga não importa, tá? Sobre o tamanho do seu bebê ou se tá tudo bem, mas a altura uterina sim, que é exatamente essa distância ali que tem do umbigo. E o médico vai medir com uma fita métrica a altura uterina, desse jeitinho aqui que eu preparei essa imagem para você também, se ela não tiver espetacular, sinto muito, foi feita por mim, mas eu queria te explicar como que acontece essa medição com a fita métrica. Lá no ossinho da pelve, ele vai até o fundo do útero, até a parte lá de cima do útero, para ver quanto que está crescendo o teu útero e aí sim saber como é que está a sua gestação. Mais ou menos, tá bom? Não é uma certeza, não é uma regra geral. Você já pode ter ganho até 3 quilos
nesse momento. Se por um acaso você ainda se sente muito enjoada, comida não para no estômago, bebida não para no estômago, você pode estar passando pela hiperêmese gravídica. Eu já falei sobre isso em vários vídeos, então eu vou deixar linkado aqui para não ficar muito repetitiva, mas você pode precisar de ajuda médica, porque a desidratação na gestação, ela pode ser complicada para você e para o seu bebê, tá bom? Por conta ainda daquele aumento do fluxo sanguíneo, uma outra coisa que pode aumentar é o seu muco vaginal. Você pode perceber que você está molhando mais a calcinha. Se você notar que está tendo cheiro, ou que está dando coceira ou ardência, conversa com seu médico, que pode ser candidíase. Mas aumento do muco durante a gestação é normal acontecer, e se você vai passar um longo período fora de casa, a minha dica é que você tenha sempre uma calcinha de algodão extra na bolsa, para você trocar no meio do dia para te trazer um pouco mais de conforto. Até porque região quente e úmida é onde as bactérias adoram para se proliferar, e essa é uma das razões da candidíase atacar tanto as gestantes. Uma outra coisa que eu já comentei nas semanas anteriores, mas eu vou voltar a falar agora um pouquinho melhor para você, é sobre o colostro. Você sabe o que é o colostro? O colostro a gente chama do leite de ouro, a gente chama da primeira vacina do bebê, que é o leite que você está começando a produzir. Aquele leite branquinho, materno que a gente conhece, que é quando acontece a pojadura, que é quando desce o leite e o peito fica enorme. Isso acontece depois do parto. Agora, na gestação, o seu corpo está produzindo um leite muito rico em leucócitos, em proteínas, está cheio de anticorpos, uma vacina perfeita, muito nutritiva para o seu bebê. Mas é em pouca quantidade, até porque a capacidade gástrica dele quando ele nasce é muito pequenininha, é menos do que uma cerejinha. Então ele não vai conseguir mamar muito para o seu estômago ficar todo cheio. Então é natural que você tenha pouca quantidade ou você mesmo não perceba. Porém, nas suas consultas pré-natais, o médico vai apertar um pouquinho o bico do seu seio e ver se está saindo colostro. Não faça isso em casa, não fique estimulando, porque estimular o bico do peito pode causar contrações e não é isso que a gente quer nesse momento da gestação. Como eu tô falando em vacinas para bebê, e as suas vacinas, como é que estão? Você já fez a sua primeira consulta do pré-natal, né? E os exames que você já realizou, já levou para o médico para dar uma olhadinha como estão? Ele pode perceber que você precisa tomar algumas vacinas que você não tomava, ou a gente pode estar em meio, eu não sei quando que você está assistindo esse vídeo, mas pode estar em meio à campanha de vacinação da gripe, por exemplo, que é aplicada gratuitamente para todas as gestantes nos postos do SUS. Então, se tiver agora em época de vacinação da gripe, por favor, vá se imunizar, que é 100% seguro para o seu bebê, tá bom? Não esquece, já anota na agenda, que é importante. E bora falar do seu bebezinho que já faz careta e tá muito gostoso. Olha essa fofura. Essa semana ele já tá medindo da cabeça até o bumbum. Você lembra, né? A medida da cabeça ao bumbum. Não consideramos perninhas nesse caso. Tá medindo entre 10,8 e 11,6 centímetros, chegando essa medida mais pro final dessa semana e pesando aproximadamente 80 gramas. O tamanho é aproximado de uma maçã, mas o peso não. A maçã é mais pesadinha do que o seu bebê. É importante também eu te contar que é natural que tenha alterações dentre o seu bebê e as medidas que eu tô passando aqui para você, tá bom? As medidas que eu tô te passando são as medidas médias mundiais. Fatores genéticos, ou como você anda se alimentando, ou até onde você mora, podem sim influenciar. Inclusive, numa segunda gestação, é natural que seu bebê seja 10% maior do que o anterior. Então é normal que aconteçam essas alterações, não quer dizer que tem alguma coisa errada não, tá? Porém, seu bebê está se desenvolvendo tão rápido que ele pode chegar a dobrar de peso e de tamanho até daqui a 2 semanas, tá? Voando. E olha só a evolução nas feições do seu bebê. Os olhinhos já estão bem para frente. Eles ainda devem se aproximar um pouco mais até a hora do nascimento, tá? Para ficar no seu lugar definitivo. Os músculos dos seus olhinhos já estão começando a se formar para ele poder olhar para todos os lados e começou a formação dos pelos da sobrancelha e dos cílios. Ai que delícia! Muito lindinho, né? E os músculos agora da sua face, ele já começa a ter autonomia para poder mexer, ele já consegue controlar. Então é a hora que ele começa a fazer aquelas caretinhas de bebê, que são uma fofura e a gente torce para pegar várias caretas lindas no ultrassom.
O seu primeiro brinquedo, que é o cordão umbilical, ele já começou a brincar. Fica tranquila que mesmo ele apertando, ele não consegue interromper o fluxo ali, tá? Então fica tranquila quanto a isso. E seu coraçãozinho, que já bate entre 160 e 180 batidas por minuto, chega a trabalhar circulando 24 litros de sangue por dia. Inacreditável, né? Os seus vasos sanguíneos também já estão amadurecidos, estão cada vez mais bem formados, o que traz para ele agora um aspecto visual. Se a gente conseguisse ver o nosso bebezinho, ele tá como se fosse a pele mais avermelhadinha. É por conta dos vasos sanguíneos, tem vários vasinhos ali, e é por isso que a sua pele transparente ainda mostra essa coloração vermelhinha dele. Suas perninhas agora estão mais longas do que os seus braços e os seus ossos, que começaram a se calcificar com uma velocidade mais rápida na semana passada, agora estão mais fortes ainda, aumentando as chances de você sentir o seu bebê, caso você não tenha sentido ainda. Se você não sentiu, calma, até 20 semanas você vai sentir. E uma das coisas que mais confunde é porque a gente confunde os movimentos do bebê com os movimentos naturais da nossa barriga, de digestão ou mesmo de gases. Ele é um pouco diferente, mas vai ficando mais evidente à medida que o seu bebê começa a ter menos espaço para nadar. Por falar em espaço, ele já está nadando em 250 ml de líquido amniótico, tem bastante espaço para ele, mas à medida que ele vai crescendo e o espaço dele vai ficando mais restringido, ele começa a empurrar mais a parede do útero. E essa empurrada que a gente começa a sentir, as pessoas ainda não vão sentir, e à medida que ele vai ficando mais forte, com os músculos mais fortes e os ossos mais duros, é quando ele começa a fazer até a nossa barriga mexer. Quando a gente vê aqueles filmes, né, da barriga mexendo, é quando o bebê já está lá para cima de 30 semanas de gravidez, geralmente, que tem alguns que são mais aceleradinhos mesmo e outros mais preguiçosos. Como todo mundo, né? A orelhinha interna do seu bebê também já está cada vez mais formada e agora ele começa a ouvir sons. É claro que ele ainda não consegue distinguir quais são todos os sons que ele está ouvindo, mas ele começa a ouvir, por exemplo, o batimento do coração da mamãe, aquele tum-tum-tum-tum, que a gente imita quando vai ninar, fazendo shh, shh. Esse som acalma o bebê porque lembra também o ambiente uterino. Então ele já está começando a ouvir, ele já está começando a ouvir barulhos fora do útero e daqui a pouco ele vai começar a tomar susto quando ele ouve um barulho alto. Por exemplo, tocou uma buzina na rua, você vê o seu bebê dando um pulo, ele começa a assustar porque ele começa a ouvir vários sons também externos. É muito interessante. Dá dó quando leva susto, mas é um ótimo sinal de vitalidade quando a gente está sentindo o nosso bebezinho mexer. Então aguenta a ansiedade se não sentiu ainda, mas já começa a reparar. Um bom momento para ver é final de tarde, deitar de barriga para cima. Se você não tem diabetes gestacional, come um chocolatinho, fica quietinha, só esperando. Como ele já está sentindo um gosto ali do líquido amniótico e a gente está colocando açúcar para dentro dele, ele fica mais agitado, a chance de sentir é maior. E agora me conta aqui nos comentários, chá de revelação, você vai fazer ou você já fez? Conta que eu quero saber, que eu adoro saber de todas as festas. A partir de agora, já dá para saber o sexo do bebê através do ultrassom. O órgão genital externo já está todo formadinho, tanto do menino quanto da menina. Inclusive, uma curiosidade, das meninas, agora já tem um buraquinho, o canal vaginal também já está aberto, assim como no caso dos dois, o ânus também já está aberto. Agora já é realmente um orifício, antes era fechadinho. Sobre o chá revelação, eu adoro, eu acho que é uma festa super gostosa e uma das primeiras formas de você já começar ali a comemorar uma das primeiras características que você já sabe sobre o seu bebê. Você pode fazer uma festa mais íntima ou pode convidar um monte de pessoas, só não esquece, quando for fazer o ultrassom, avisar o médico para anotar no envelope ao invés de te falar, senão não vai ter surpresa nenhuma. Porém, se você não quer festa, não quer chá revelação, você pode também pedir um envelope e abrir junto do seu parceiro, em casa, no momento mais íntimo de vocês, mesmo que ele já esteja com você no exame de ultrassom, ou então você pode ficar sabendo já e fazer essa surpresa junto. No meu caso, as duas vezes o Flávio estava comigo no ultrassom e a gente pediu para saber ali na hora mesmo, porque a ansiedade da dona Mônica, gente do céu, é uma loucura. Estou ansiosa mesmo, quero saber tudo o mais rápido possível e é por isso que eu estou te pedindo, me conta, chá revelação, vai fazer, não vai fazer? E me conta também se você já sabe o sexo do seu bebê ou para quando você agendou o ultrassom, se é para agora 16 semanas, se é com 18 ou se você vai aguardar o segundo morfológico, o morfológico do segundo trimestre, que acontece lá por volta de 21 semanas. E voltando ao que eu já adiantei para você, que agora o ânus já é um orifício nos bebezinhos,
você já sabe que ele já está deglutindo o líquido amniótico, né? Esse líquido amniótico, ele não está mais apenas líquido, ele tem alguns sólidos ali dentro. Por exemplo, lembra que contei para você que o bebezinho estava começando a produzir os lânugos, que são aqueles pelinhos que ficam em volta ali no teu corpo? Como nessa foto que eu tô deixando para você ver. Vários recém-nascidos, eles já nascem com esses pelinhos. Assim como já começou a formação do cabelinho, agora dos cílios e sobrancelhas. Esses pelinhos também se soltam ali no líquido amniótico. E quando o bebê vai deglutir, isso não vai mais sair na urina dele. Isso está sendo acumulado como a primeira fezes do bebê, chamada de mecônio. Diferente desse cocô que a gente está acostumado daqui do lado de fora, o mecônio ele parece mais uma graxa. Ele não tem muito cheiro, ele é bem viscoso, é até um pouco mais difícil de limpar e ele vai ser estimulado a sair com o bebê mamando o colostro. Geralmente, no primeiro dia de vida, ele já vai começar a expelir esse mecônio. Em alguns casos, pode acontecer dele começar a expelir o mecônio ainda dentro da barriga, o que pode acelerar o trabalho de parto para que o bebê não entre em sofrimento fetal. A minha dica de alimentação para você é que o teu corpo agora já está ajustado a esse novo metabolismo em que a sua digestão está mais lenta. Então evite comer grandes porções e alimentos que podem trazer um pouco mais de lentidão na digestão, como por exemplo carne vermelha. Não é que você não deva mais comer, mas se você gosta de carne vermelha, tenta diminuir as porções que você come para não ficar muito tempo ali em digestão, porque isso pode trazer refluxo e também azia. E a minha dica de alimentação número 2 é que as câimbras podem estar aparecendo por aí. Então aumente a ingestão de potássio. Encontra onde? Na Dona Banana. E colocar a banana dentro das frutas que você ingere ainda diminui a vontade de comer açúcar. Sabia dessa? Tem uma pesquisa que indica que a banana diminui a nossa loucura, nosso desespero por comer um docinho. Vale tentar, né? Não adianta muito pra mim, mas vale tentar. E para a dica da semana, a primeira é um alerta. Sabe por quê? A gente fica apaixonado por tudo que é de bebê. A roupinha, o babadorzinho, o carrinho, o berço, o bonequinho, o enfeite, o nicho. A gente se apaixona por tudo. Por quê? Porque é lindo mesmo. Mas toma um pouquinho de atenção, tem um cuidado extra, porque é óbvio que as empresas fazem tudo isso para motivar mesmo o consumo. Mas será que você precisa de tudo isso? Vamos pensar um pouquinho com carinho? Para te ajudar, eu vou deixar aqui para você no descritivo uma lista de enxoval mega enxuta, só para os 3 primeiros meses do bebê, para que você consiga ter uma ideia mais ou menos do que você vai precisar. Quando você começar a utilizar as roupinhas no seu bebê, você vai ver o que você gosta mais. Por exemplo, tem mamãe que adora utilizar macacão com zíper, outras preferem que seja com botão, outras preferem aquele kimono que é mais fácil usar quando é recém-nascido, mas são só coisas que a gente vai entendendo os nossos hábitos com a experiência. Por isso que eu não aconselho comprar grandes quantidades. Porém, se vai fazer enxoval no exterior, a coisa muda de figura e a gente tem que acreditar um pouco mais nos nossos instintos. Vou deixar para você também, linkado aqui no descritivo, uma lista para enxoval no exterior. Qual que é a diferença de uma e da outra? É que a enxoval no exterior, ela vai pegar muito mais meses do bebê para fazer valer a pena você fazer ou a encomenda, ou redirecionamento, ou mesmo a sua viagem. Você vai ter itens por mais tempo de vida do bebê. Enquanto a lista enxuta, é só para você quebrar um galho agora. Lembrando que você ainda pode encontrar produtos novos ou semi-novos que nem parece que foi usado nesses grupos que a gente tem de venda, às vezes do prédio, da escola, do condomínio, das amigas. Então se informe que você pode encontrar muita coisa boa. Esses primeiros meses do bebê, ele cresce rápido demais, perde rápido demais e de repente você vai encontrar coisas maravilhosas que nem foram usadas com precinho, ó, lindo, que a gente adora, porque eu sou do tipo que gosta de economia. Você também tá comigo? Então, minha primeira dica é para tomar cuidado. E essas listas eu preparei para você, porque geralmente as lojas liberam listas dessas de enxoval muito grandes, muito extensas, com todos os tipos de produtos que a gente pode imaginar. Claro que tem uns que você vai amar e vai querer usar e tá excelente. Mas tem outros talvez que você não tenha tanta necessidade, pelo menos não agora no começo. É melhor a gente sentir primeiro. E te conto, hein?
É uma delícia, depois que já tá com o seu bebezinho, você comprar algumas coisas, porque você já sabe exatamente como vai ficar nele, você já sabe a cor que você gosta de ver. Então é gostoso deixar para comprar umas coisas depois, é uma experiência diferente do que comprar quando tá na barriga. E a segunda dica é que daqui a algumas semanas podem começar as Braxton Hicks, que são as contrações de treinamento, o seu útero treinando para o parto. São contrações indolores, ou seja, vai enrijecer a barriga, mas não vai sentir dor. Elas também não têm um ritmo, elas são muito espaçadas, acontece, não acontece, e tem gravidez que nem acontece ou que a mãe nem sente e tá tudo bem, tá bom? Não ter as contrações Braxton Hicks também não quer dizer que não possa ter um parto normal, não tem relação, tá? Mas por que eu tô falando delas? Porque se você dirige, tá na hora de ter uma atenção especial com isso, tá? Primeiro lugar, o cinto de segurança dos automóveis são próprios para gestantes. O que isso quer dizer? Que se você posicionar corretamente o cinto, vai passar aqui no meio do seio, ajeitar para o canto da barriga e a outra cinta vai ficar embaixo da barriga, não na frente dela, tá perfeito, pode andar. Só que quando a gente tá tendo essas contrações, você pode se distrair um pouco. Então, quando tiver essas contraçõezinhas, já vai se relaxando que não tá em trabalho de parto, para que você não perca a sua habilidade ao volante. Então tome um pouquinho mais de cuidado, coloca sempre o cinto de segurança, é importante para você e para o seu bebezinho. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um curtir para mim, é muito importante e eu adoro quando você manda o teu curtir e o seu comentário, que você sabe que eu tô sempre de olho deixando um coraçãozinho para você, não é mesmo? Parabéns pela 16ª semana de gestação, te vejo no próximo vídeo. Não esquece de